Depois dos 30, eu percebi uma coisa, tem muita gente que continua vivendo para impressionar os outros. Quando você tá ali na sua adolescência, nos seus 20 e poucos anos, tá tudo bem, todo mundo tem essa fase aí de querer se encaixar em algum grupo. Porém, quando você vai chegando ali na casa dos 30 anos, tá na hora de você mudar a sua mentalidade, porque se a sua vida está totalmente desorganizada, não tem como você continuar comprando e fazendo certas coisas que você fazia quando você era mais jovem. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, e eu vou te contar quais foram as coisas que eu simplesmente parei de comprar, como eu comprava antes, depois que eu completei 30 anos. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a Mara e você está no canal Sai da Caixa. No vídeo de hoje eu trouxe uma listinha aqui para compartilhar com vocês sobre as coisas que eu parei de comprar depois que eu me tornei adulta. Eu considero que depois que eu fiz 30 anos, eu realmente me tornei uma mulher adulta. Até os meus 20 e poucos anos aí, eu fazia várias coisas de forma inconsciente, comprava as coisas para impressionar os outros, ia com a manada, como muita gente faz. E depois que eu fiz 30 anos, foi mais ou menos nessa mesma época que eu também me casei, eu percebi que se eu quisesse ter uma vida organizada mentalmente e financeiramente, eu precisaria mudar muita coisa. Primeira coisa que eu parei de comprar, depois que eu entendi que eu precisava dar uma atenção para minha vida financeira, foi produtos de beleza em excesso. E aqui eu estou falando tanto de produtos de skincare, como também de produtos de maquiagem. Eu acho, gente, que na maioria das vezes a gente acaba comprando certas coisas mais por uma promessa do que por uma verdadeira necessidade. Só que mais uma base, mais um produtinho de skincare, mais uma máscara capilar acabavam ficando esquecidos dentro de uma gaveta ou então no meu banheiro. E isso, é claro, que não era nada positivo para o meu bolso. Então, eu mudei completamente a minha forma de consumir esse tipo de coisa. Hoje eu defino um teto máximo para gastar com esse tipo de coisa e eu uso tudo que eu tenho até o final. Só compro um novo quando acaba. Eu procuro investir em produtos que eu já conheço e que eu sei que funcionam para mim. Compro sempre produtos nacionais que eu gosto, que eu considero que tem qualidade e não gasto o meu dinheiro com essas marcas caríssimas. Tem uma amiga minha que usa um óleo capilar da Kerastase. Bom, ela me deu um pouquinho para experimentar e realmente o óleo é muito bom, tem um cheiro muito bom, mas eu uso um outro baratinho do Avon que me atende super bem e eu não vejo necessidade de gastar mais de R$200 com um óleo capilar. Eu acho que o custo-benefício não compensa e essa diferença de valor entre um produto e outro é exatamente o dinheiro que eu pego e guardo para investir nos meus fundos imobiliários. Segundo item aqui da lista é coisas para impressionar. Você vai amadurecendo e você vai percebendo que ninguém está prestando tanta atenção assim em você quanto você imagina. Por quê, gente? Quanto mais adulto você vai ficando, adulto funcional você vai se tornando, mais demandas você tem para resolver. Você se torna um resolvedor de problemas e não dá tempo para você ficar prestando atenção no outro assim. Então, às vezes sim, você repara a roupa do outro, o calçado do outro, às vezes você repara um acessório, uma coisa, outra, mas a atenção é muito rápida que você dá para aquilo ali. Você olha e logo depois você já está envolvida com as suas coisas. E foi assim que eu deixei de comprar coisas para parecer mais interessante para os outros. Eu me lembro, gente, quando eu era mais nova, na casa dos 20 e poucos anos, todos os anos eu comprava uma bota nova para ir numa festa que tem aqui na minha cidade. Só que, depois que eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo, gente, ninguém ia olhar para o meu pé, ia reparar na minha bota. Ela podia estar velha, descamando, que ninguém ia ver. É de noite, no escuro, no meio de um monte de gente. A roupa também, se eu repetisse a mesma roupa em todos os anos, ninguém iria prestar atenção e ia saber. Para todo mundo que estivesse lá naquele evento, a minha roupa era nova. Ninguém presta tanta atenção assim a ponto de gravar a sua roupa. Eu não lembro o que eu estava utilizando ontem. E essa mudança minha de comportamento, ela foi ficando mais intensa, foi sendo reforçada, principalmente depois que eu me tornei low profile. Eu saí das redes sociais e hoje em dia, gente, eu vivo a minha vida de um jeito muito mais intencional, fazendo as coisas que realmente faz sentido para mim,
comprando as coisas que eu gosto, que eu quero, que eu acho que são necessárias para mim e para o meu estilo de vida, sem me preocupar em ter que impressionar os outros, em ter que parecer ser alguma coisa que eu não sou. Próximo item da lista, que eu também mudei completamente os meus gastos em relação a isso nos últimos anos, foi com gastos de sazonalidade. Vou explicar aqui do que se trata esse item. Aqui, gente, é um combo, mas eu vou dar o exemplo agora, o momento que a gente está vivendo, que é Copa do Mundo. Antigamente, quando eu era mais nova, eu era super envolvida com esse tipo de evento. Eu literalmente parava minha vida para curtir esse momento aí da Copa do Mundo e tal. Eu era muito empolgada com isso. Lá onde que eu morava com os meus pais, o pessoal tinha toda aquela tradição de pintar a rua, de desenhar na rua, né, de se vestir tudo verde e amarelo, e eu achava muito legal, ainda acho legal. Mas na última Copa do Mundo eu vesti uma blusa que eu tinha da seleção brasileira, ela era um pouco desconfortável, era quente, mesmo sendo original, e aí eu acabei me desapegando dela, então nem blusa para torcer para a seleção eu tenho e não pretendo investir. Por quê, gente? É uma coisa que vai durar um mês aí, e às vezes a gente acaba gastando mais do que pode com isso. Por quê? Todo mundo tá empolgado, é festa. Eu, gente, amo futebol, adoro, paro para assistir os jogos, mas o meu investimento será somente um investimento de tempo. Não vou investir dinheiro em roupa, não vou comprar acessórios, não vou comprar maquiagem, até pensei em comprar, né, aquelas pinturas que você passa no rosto, mas também não vou gastar dinheiro com isso, porque acaba sendo um dinheiro desperdiçado, se você for parar para pensar. Camisa da seleção tá aí na faixa de 300, 400 reais. Essas maquiagens também não são baratas, né, e você depois não vai utilizar uma maquiagem verde e amarela em nenhum outro lugar. Então, eu não gasto dinheiro com esse tipo de coisa, e aqui também vale para as festas juninas. Eu simplesmente amo essa época do ano, já fui em festa junina, já tô comendo aí canjica doce, que eu adoro, canjiquinha, todos os caldos, mas o meu investimento é só na alimentação dessas festas típicas. Também não gasto com nenhum tipo de roupa ou caracterização dessa época, porque eu não participo de nada assim que eu vá utilizar com certa frequência. Próximo item que eu também mudei completamente o meu consumo foi com roupas de moda. Já falei aqui em diversos vídeos do canal que eu sempre curti muito moda, eu adoro me vestir bem, gosto muito de acompanhar as tendências de moda, mas acho que tem algumas coisas que não se aplicam no dia a dia, não funcionam. São coisas assim, tendências que funcionam muito bem na passarela, mas no dia a dia eu não vejo como e onde usar. E outra coisa, se você for acompanhar a moda, eu tenho a percepção que você acaba ficando sem identidade, sem personalidade própria, você acaba não tendo estilo, o seu estilo é ditado pelo que está em alta. Eu não invisto o meu dinheiro em nada que eu tenha dúvida se eu vá utilizar depois. E aqui vale não só para as tendências de moda, como também para tendências de cores na moda. Porque, às vezes, você não vai comprar um item de moda, porque você não quer arriscar tanto, mas você acaba investindo numa cor que está em alta, mas que não combina tanto assim com o seu estilo. E eu parei de fazer isso, gente, porque todas as vezes que eu faço limpa no meu armário, vou deixar aí uma imagem recente de 2 sacolas que eu tirei do meu armário, a maioria das peças que saem do meu guarda-roupa são roupas coloridas, que eu acabo não usando. Então hoje eu prefiro descobrir o que realmente funciona para mim. E nesse ponto, gente, a inteligência artificial tem me ajudado muito. Esses tempos eu tava querendo comprar umas blusas que vocês já me viram utilizando aqui para gravar os vídeos, e eu queria fazer um teste de cores para saber quais delas iam realmente ficar boas para mim, pro meu tom de pele. E aí eu tirei uma foto minha, mandei para a inteligência artificial, mandei para o ChatGPT e pedi para ele fazer uma imagem testando as cores no meu tom de pele. E aí eu escolhi quais eu achei que realmente funcionariam e quais eu iria usar. E assim, gente, a inteligência artificial é ótima nessa questão, porque ela ajuda você a entender melhor o que funciona para o seu tipo de corpo, para o seu tom de pele, e isso ajuda muito na hora que você está construindo na sua imagem pessoal. Próxima coisa vai um pouco com a anterior, que são roupas para a minha vida dos sonhos. Já falei de roupas de tendência de moda que hoje em dia eu não invisto, e também tinham aquelas roupas para a minha vida dos sonhos que
me atraíam muito e eu acabava gastando dinheiro com aquele tipo de coisa que eu não tinha onde usar, porque eu ainda estava muito longe daquela vida. Eu demorei muito tempo para entender que quanto mais eu comprasse aquele tipo de coisa, mais longe eu estaria da vida dos sonhos. E depois que eu me tornei minimalista, eu parei de comprar essas roupas para a minha vida dos sonhos. A pessoa que comprava roupas mais pela fantasia do que pela realidade ficou no passado. Eu tinha muitas roupas daquela marca famosa, carioca, tropical, que tem aquela vibe praiana, artística, criativa, que todo mundo sabe qual que é. E, gente, assim, as roupas não são baratas. Então, eu vivia garimpando essas peças no brechó, comprava muito também no site do Enjoei. E assim, quando a peça chegava, eu ficava com aquela sensação maravilhosa de tipo, nossa, fiz um comprão. Comprei uma peça de roupa que eu vou utilizar muito. Só que essas roupas extremamente coloridas e chamativas me cansavam muito rápido, às vezes mais rápido do que eu pagava elas. Às vezes eu comprava essas peças, dividia no cartão, e aí quando eu terminava de pagar eu já não estava mais aguentando olhar para aquelas roupas, porque não é que elas não eram bonitas, só que elas eram muito estampadas, muito coloridas, e elas acabavam me enjoando muito rápido. E depois dos 30 anos eu comecei a olhar para a vida que eu realmente vivo e não para a vida idealizada que a internet vende. Muitas vezes a gente não está comprando uma peça unicamente porque a gente gosta, a gente está comprando a peça porque a gente sonha em viver o que aquela marca, aquela peça vende pra gente. E era isso que eu fazia, comprando aquelas roupas extremamente coloridas. Eu queria morar na praia, ter uma vida livre, mas era completamente diferente da minha realidade, então eu simplesmente deixei isso para trás. Próxima coisa que eu parei de gastar foi com serviços que viram uma manutenção eterna. Bom, depois que eu fui ficando mais velha, eu fui ficando mais criteriosa e mais atenta com todos os meus gastos. Por quê, gente? Eu fiquei um tempo sem trabalhar. Antes de eu ter esse canal aqui na internet, eu fiquei um tempo vivendo com uma reserva que eu tinha. Então, eu precisei de fazer vários cortes. E fazendo esses cortes, eu percebi que tinha algumas coisas que eram serviços que exigiam uma manutenção eterna. Sempre teria que estar fazendo essa manutenção se eu quisesse que aquilo ali ficasse perfeito. Vou dar um exemplo aqui do que eu tô falando. Eu já fui morena iluminada. Meu cabelo é um cabelo bem escuro, ele está natural, sem tintura nenhuma. Eu sou descendente de índio, então, por isso, eu tenho um cabelo tão preto. O meu cabelo, ele é dessa cor, inclusive eu já tenho uns fiozinhos brancos, mas são poucos e ainda não dá para ver no vídeo. E, durante um tempo, eu tinha um verdadeiro faniquito de ficar mexendo no meu cabelo. Então, eu fazia luzes, eu pintava o meu cabelo, né? Eu já tive o cabelo de várias cores, já tive cabelo vermelho, já tive luzes morena iluminada, já tive o cabelo preto, já tive o castanho um pouco mais claro. E tudo isso, gente, é um gasto que exige manutenção. Principalmente luzes, tá? Principalmente luzes em cabelos escuros como o meu. Praticamente ele só fica bonito no dia que você faz as luzes. Depois ele vai desbotando, vai ficando aquele acobreado, feio, e aí tá você lá correndo, comprando um matizador para matizar o seu cabelo e tentar voltar o efeito que deu assim que você fez as luzes. Então isso é algo que hoje em dia eu simplesmente não faço mais, porque gasta muito dinheiro. E esse dinheiro, gente, é um dinheiro que não volta. Sabendo que esse dinheiro, além de ser um dinheiro que não volta, hoje em dia eu gosto de ser livre, de não depender de nada que exige essa manutenção para me sentir suficiente, para me sentir bonita. Eu sou feliz com o meu cabelo do jeito que ele é e não pretendo fazer nada nele, nem outro tipo de coisa que exija uma manutenção constante, para eu ter essa liberdade de usar esse dinheiro que iria para essa manutenção com outras coisas. Próxima coisa que eu parei de fazer e mudou completamente a minha relação com o consumo foi parar de comprar as coisas por carência. Depois de uma certa idade, você começa a perceber quando você está fazendo uma compra por ansiedade, quando você está sentindo vazio emocional e quer uma distração, uma dopamina barata, quando você está comprando porque você está estressada, está cansada, e aí você sente que você merece aquilo ali. E é claro, gente, todo mundo merece o melhor. E você tem que ter o seu autoconhecimento sempre em dia. Você precisa estar sempre se reavaliando e se perguntando os seus porquês.
Isso vai mudar completamente a sua relação com o consumo, com o dinheiro e como você se relaciona com as outras pessoas. Infelizmente, tem muita gente que acaba entrando em dívidas por causa de gastos por carência. A pessoa, ela sente que ela precisa comprar algo para ela ter um assunto, para ela ser vista de alguma maneira e ser validada. E isso é extremamente prejudicial, tanto para a sua mente quanto para a sua vida financeira. O último item da minha lista são as bebidas alcoólicas. Depois dos 30 anos, eu fui reduzindo muito o meu consumo de bebidas alcoólicas e fui percebendo o quanto de energia, disposição, tempo e dinheiro iam embora com bebidas alcoólicas. Não é sobre nunca beber. Se eu quiser beber, eu bebo, mas eu estou muito bem sem o álcool. Inclusive, eu quero recomendar aqui para vocês assistirem um filme chamado Descontrole. É um filme nacional com a Carolina Dickmann e fala muito sobre a questão do alcoolismo. Às vezes, muitas pessoas acabam bebendo por pura pressão social. Você está numa roda, está socializando, você tem que beber para você descontrair, para você relaxar. Esse gasto com bebidas vai virando até um hábito. Eu vejo muitas pessoas que associam, chegou o final de semana, eu tenho que beber. E a pessoa bebe sem motivo nenhum, porque ela já está habituada com esse comportamento. Então, ela bebe sozinha, ela bebe em casa, ela bebe se ela for sair com os amigos, ela bebe se ela está triste, se ela está feliz. O álcool acaba se tornando um verdadeiro companheiro para a pessoa. Então eu fui deixando o álcool de lado, fui valorizando mais acordar bem, me sentir mentalmente melhor e mais disposta e investir o dinheiro também em coisas que fazem bem para minha vida e para minha saúde. Então o álcool foi perdendo muito espaço na minha vida. Essa foi uma decisão que eu fui tomando de forma bem gradativa. E não me arrependo, porque além de eu ter melhorado a minha qualidade de vida, eu também economizei muito dinheiro depois que eu parei de beber todos os finais de semana. Eu sempre tomava um vinho com os meus amigos, com meu marido, às vezes eu saía, tomava um chopp, tomava um drink, e hoje em dia eu bebo um refrigerante zero açúcar, às vezes eu bebo um suco, ou às vezes eu bebo uma água, não bebo nada. Então, para mim tem me feito muito bem, inclusive eu recomendo que você faça essa experiência aí com você mesmo. Não é que você nunca mais vai beber, mas faça um teste reduzindo a quantidade de algo que você consome e você vai ver como você vai economizar dinheiro e também vai se sentir mais disposto. Depois dos 30 anos de idade, eu percebi que a maturidade financeira não é sobre você deixar de gastar o seu dinheiro, e sim sobre você gastar o seu dinheiro com coisas que fazem sentido na sua vida e que tornam ela melhor. E sinceramente, quanto menos eu consumo esse tipo de coisa que eu falei aqui para vocês, mais livre e mais leve eu me sinto. Hoje eu tenho uma vida muito melhor que eu tinha há 10 anos atrás. Eu estou muito mais próxima dos 40 anos de idade do que dos 30. Então todas essas coisas que eu deixei de gastar ou mudei a minha forma de consumir, me fizeram muito bem. Nunca é tarde para você começar a repensar o seu consumo e as suas escolhas. E agora eu quero saber de você aí do outro lado, quais foram as coisas que você parou de consumir com o passar do tempo. Deixa aqui nos comentários e me conta também a sua idade, tá bom? Um grande beijo para todos. Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e também riparem esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e chegar até mais pessoas. E se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreve, porque aqui tem vídeo toda semana e a gente se vê no próximo. Até lá e tchau, tchau!